nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhes disse: Que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhes disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegando ao lugar, viu o homem e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 6 de outubro, nesta segunda-feira, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Nós poderíamos dividir esse evangelho em 2 etapas, em 2 falas de Jesus aqui muito importantes. Bom, primeiro, aquele doutor da lei, ele se levanta e ele faz a pergunta óbvia para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta do mestre da lei é essa para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Então, o que eu devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, primeira coisa aqui que o Evangelho já quer nos comunicar: nós temos que fazer alguma coisa para ser salvo? Sim. Ora, mas Jesus já nos salvou? Ele já conseguiu para nós a salvação eterna? A resposta é sim e ainda não. Já e ainda não. Como já e ainda não? Sim, em teologia a gente aprende isso. Jesus já me salvou? Já e ainda não. Já por quê? Pelo sacrifício da cruz de Cristo, pela entrega de Cristo, ele destruiu, como nos fala a carta de São João, a primeira carta de João, ele destruiu de uma vez por todas a separação. Ele nos conseguiu de volta aquela união com Deus. Como nos diz também São Paulo a Timóteo, ele diz que Jesus ele destruiu o muro de inimizade. Aquele muro que nos separava de Deus foi destruído pela paixão, morte, ressurreição e glorificação de Cristo ao céu. Então, naquilo que tange a Deus, a obra da salvação, ela está completa. Até porque, meus irmãos, Deus, ele não nos prometeu salvação. Deus, ele nos prometeu um Salvador. E ele enviou um Salvador. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. De tal maneira, Deus amou o mundo que ele não poupou seu Filho único, mas ele enviou ao mundo para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deus, então, não envia o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, respondendo o primeiro questionamento, Jesus já nos salvou? Já. Já,
por tudo isso que a gente acabou de dizer aqui. E ainda não por quê? Ainda não porque eu, enquanto caminho nesse mundo, eu posso livremente abdicar dessa salvação. Eu posso livremente não tomar posse dessa salvação de Cristo. Eu posso negar a Jesus, eu posso resolver deixar Ele de lado, Ele longe da minha vida, e por isso, essa salvação de que Ele já realizou, ela não vai ser aplicada na minha vida, mas por minha culpa. Então, é já e ainda não, porque enquanto eu estou aqui no tempo, eu corro o risco de jogar a minha salvação fora por tantas coisas que podem acontecer na nossa vida e que nós vamos dando brecha e nós vamos deixando o Senhor de lado. Esse aqui é o grande primeiro problema que nós temos diante de nós. O problema aqui somos nós mesmos, que podemos renunciar ao Senhor. E por isso o mestre da lei está perguntando a Jesus, o que eu devo fazer? E aí Jesus diz, como você lê? O que está escrito na lei? Então Jesus aqui cita a lei. E aí, aquele homem, ele vai dizer, amarás o Senhor, seu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse homem, ele resume em 2 mandamentos os 10. Então, em resposta, o que eu devo fazer para conseguir a salvação é cumprir os mandamentos. Sim, cumprir os mandamentos. Nós precisamos cumprir os mandamentos para poder estar em amizade com Deus. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Esses nós temos que cumprir. Para quê? E claro, não viver nenhuma heresia, crer aí nos 12 artigos do credo, que é o conteúdo da nossa fé, para que a gente possa, então, cumprindo os mandamentos, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo como a ti mesmo, nós vamos seguramente conseguir a salvação da nossa vida, da nossa alma. Agora, só que na sequência, aquele homem querendo se justificar, ele diz, então, quem é o meu próximo? E aí Jesus, meus irmãos, ele vai contar uma parábola aqui que é algo espetacular. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Diz lá que um homem, ele descendo de Jerusalém para Jericó, e é uma descida, o texto é muito claro, diz aqui, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e a gente sabe, por exemplo, que Jericó ela está abaixo do nível do mar, e Jerusalém está a mais ou menos 700, 800 metros acima do nível do mar, então realmente é uma descida. O homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está indo do lugar alto para uma depressão, porque Jericó fica exatamente numa depressão, ela fica abaixo do nível do mar. Então ele está descendo e diz que no meio do caminho ele cai na mão de assaltantes que o espancaram, que bateram nele, deixaram quase morto para morrer e foram embora. Meu irmão, minha irmã, a imagem desse homem que caiu na mão dos assaltantes somos cada um de nós. Somos cada um de nós. O inimigo de Deus, através do pecado original, nós saímos da posição alta e nós fomos em direção àquilo que é rasteiro, àquilo que é baixo. Saímos de Jerusalém, que é uma imagem de estar na presença de Deus, porque Jerusalém é a cidade santa. Então, nós saímos de uma posição de amizade com Deus para uma posição de inferioridade. Nós descemos, fazemos um caminho ao contrário. É aquilo que os discípulos de Emaús faziam, Eles saíam de Jerusalém para Emaús, também estava fazendo um caminho de descida. Estava deixando a presença de Deus, estava deixando a esperança, estavam caminhando para aquilo que é baixo, para aquilo que é inferior. E Santo Tomás de Aquino diz que se sujar é se misturar com aquilo que é inferior. Então, todas as vezes que a gente se suja, é possivelmente as vezes que nós nos misturamos com aquilo que é baixo, com aquilo que é pequeno. Esse homem, então, é a imagem de cada um de nós. Qual era a nossa condição pós-pecado original? De todos nós.
Ainda que nós não tenhamos cometido o pecado pessoal, mas o pecado original, ele é passado. E é o único pecado que é passado, é o pecado original. Porque o pecado do seu pai, o pecado do seu avô é deles. A gente até sofre as consequências, mas o pecado é dele, não é nosso. Nós não pagamos pelo pecado dos nossos antepassados. Nós sofremos as consequências. É diferente. Então, é cada um de nós que estávamos nessa condição desgraçada. E entenda a palavra desgraçada, é porque estávamos sem a graça de Deus. Todos nós condenados ao inferno. Por isso a liturgia do Sábado Santo, ela vai dizer lá que, ó feliz culpa de Adão que nos deu tão e tão grande Salvador, que cancelando o antigo documento, ele nos transporta de novo para o reino do seu Filho bem-amado, como nos diz a carta a Colossenses. Então Jesus, ele é o sumo pontífice, ele faz a ligação. Então esse homem que caiu na mão dos malfeitores é cada um de nós. É cada um de nós. E quem é o bom samaritano? O bom samaritano, né, a imagem aqui do sacerdote e do levita, é a imagem de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é daqui e que não pode fazer nada por cada um de nós. Mas Jesus é a imagem do samaritano. E é muito interessante, o samaritano passando por ali, ele viu e moveu de compaixão. Ele colocou aquele homem na sua própria montaria e o levou à hospedaria para ser cuidado. Meu irmão, essa hospedaria onde nós somos tratados das nossas feridas é a igreja. É a imagem linda da igreja, aonde diz lá que colocou óleo, é a imagem dos sacramentos, colocou óleo na ferida, cuidou e ainda disse para o dono da hospedaria: quando eu voltar, o que você tiver gasto a mais eu vou te pagar. Então Jesus aqui, ele está investindo em nós, ele nos leva para o redil das ovelhas, e aqui a hospedaria é a imagem da igreja, para nós, através de uma vida sacramental, nós sermos tratados, para quando o dono voltar, quando aquele homem, o bom samaritano voltar, ele possa nos levar para junto dele. Então essa é a imagem. E ele diz algo maravilhoso nesse evangelho. Ele diz: na tua opinião, quem foi o próximo dele? E o homem responde: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus diz: vai e faz a mesma coisa. O Senhor está dizendo para mim e para você então: primeiro passo, cumpramos os mandamentos. Cumpramos os mandamentos. Coloquemos a nossa alma em amizade com Deus, em estado de graça, para que a gente possa conseguir a salvação. E a partir disso, né, no meio disso, enquanto nós estamos caminhando e sendo curados, nós vamos curando outras pessoas. Que coisa maravilhosa, que imagem maravilhosa. Enquanto nós estamos na hospedaria, que é a igreja, o Senhor, ele vai colocando óleo, ele vai investindo, ele vai gastando conosco, ele vai investindo em nós para que nós possamos fazer o quê? A mesma coisa. Então, enquanto Deus vai nos curando, nós vamos curando outras pessoas. Com a nossa palavra, com o nosso abraço, com o Evangelho de Cristo, com a atenção, né? Com a intercessão, né? Com a caridade fraterna. Tudo isso nós vamos sendo instrumentos de Deus para que a gente possa viver o primeiro mandamento e viver o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como Deus nos ama. Então é a tarefa que o Senhor nos dá hoje nesse evangelho maravilhoso. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor hoje a graça de andar em amizade com Deus. Cumprir os mandamentos. Sim, precisamos cumprir os mandamentos. Mas cumprindo os mandamentos, em amizade com Deus, sendo tratado na hospedaria de Deus, nós somos convidados a curar muitas feridas que estão por aí. Você, meu irmão, que me ouve, você que me assiste, minha irmã, você é convidada a curar as feridas de muitas pessoas, uma vez que o próprio Senhor, ele está curando as nossas feridas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Salve Maria Imaculada.